Olá, minha querida, meu querido. Uma pequena surpresa, né, de uma semana para outra, repetindo o vídeo, né, que normalmente são quinzenais. Eu estou gravando novamente o vídeo porque vou dar continuidade àquele assunto, né, da justiça humana abordado no vídeo anterior. Espero que tenham refletido, né, tenham prestado atenção, tenham buscado respostas, né, em exemplos, né, da palavra de Deus e exemplos que estão no mundo. Esse é o objetivo quando eu vos levo um vídeo, né? Aquilo que está na palavra de Deus, principalmente o que está sendo refletido no nosso dia a dia, no tempo em que vivemos. E se assemelha muito, desperta curiosidades. Nós, como seres humanos, né, como pessoa, nós temos às vezes preguiça de procurar na Bíblia os textos respectivos, podemos ir no computador, se temos preguiça de manusear a Bíblia ali no Google, abrir, né, dar uma palavra-chave, o tema, e encontrar versículos, né, que facilitem o entendimento daquilo que está sendo tratado, né, do tema que está sendo tratado. Eu prefiro dar, né, o nome do livro, né, o capítulo e o versículo, ou os versículos, para que vocês sejam incentivados, né, como eu sou, a buscar na Bíblia, né, quando eu estou ouvindo alguma pregação em alguma igreja, e depois eu procuro, né, na Bíblia os textos referentes a esse assunto para maior crescimento, maior compreensão. É assim que nós caminhamos e é assim que nossa comunhão se fortalece e se engrandece, né, junto ao Senhor. Vamos compreendendo melhor seus planos e chegamos a um ponto até que vamos ouvir a sua voz, né, que muitos reclamam que não conseguem ouvir, mas é porque as distrações do mundo são maiores mesmo, né, elas pesam mais sobre as nossas vidas, né, e por isso não estamos aptos, né, a compreender, a participar, a entender e a ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, o pedido de sempre, depois que você acessar esse vídeo, faça a gentileza de encaminhar para alguma pessoa da sua relação, seja ela familiar, seja vizinho de onde você mora, colega de trabalho, seja da escola, quem quer que seja. Eu sempre oro ao Senhor que dessas cento e poucas pessoas e mais alguns que veem no YouTube os vídeos, uma que seja, aproveite cada um desses vídeos para o início de uma transformação nas suas vidas. Esse é o meu interesse, esse é o meu desejo. Eu peço isso de Deus, porque o poder é dele, né? Nós damos o passo, mas quem dá o crescimento, né? Quem faz a coisa mudar é Deus. Mas primeiro precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é dizer sim, eu quero aprender, eu quero seguir, eu quero mudar minha vida, e isso alegra bastante o coração do Senhor. Falo isso por experiência própria, de muitos anos atrás, antes de estar mesmo participando, né, de, de cultos, né, de programas evangélicos, até depois que eu segui mesmo, Deus me separou para estar pastoreando pessoas. Comecei aí pelo Brasil, depois vim aqui para a Inglaterra, fui ordenado aqui oficialmente na Inglaterra, depois eu tive que ter uma segunda ordenação por causa da Europa, no caso, né? Porque a Inglaterra é uma ilha, territorialmente ela é separada do do continente europeu, então houve uma solenidade na Suíça, não me lembro bem agora qual foi a cidade, e ali nós, Geneva, não foi Geneva, agora não lembro, é Gênova sim, eu acho que Geneva, então ali nós somos ordenados, né, por pastores, por uma aliança pastoral de língua portuguesa que tem aqui na Europa, e isso me fez, né, Deus me deu essa oportunidade, e a partir daí eu me dediquei totalmente à obra, né? A obra de Deus aqui na Terra. E Ele sempre foi muito bom comigo, Ele sempre abriu a mente, meu coração, para aceitar as diferenças entre as pessoas, para conhecer o seu propósito e para aplicar aquilo que Ele nos ensina de uma maneira equilibrada, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, como Ele nos trata, né? O tema, então, do próprio vídeo, né, de hoje, que se repete, seria Deus e a sua justiça, né?
está ali escrito com sua, com S maiúsculo, né? Porque se trata de Deus, né? E nós devemos sempre colocar em letras maiúsculas. Então, Deus e a sua justiça. E uma das coisas que eu falei, que a Bíblia relata, é a justiça humana, né? Um trapo de imundícia. Está ali em Isaías 64, salvo engano, eu anotei aqui em algum lugar, capítulo 6, é uma parábola, mas que atende a esse princípio que eu estou tratando com vocês, né? Em relação, primeiro, né, ao que estava acontecendo no Brasil e continuará acontecendo essa semana, que é um julgamento especial de um ex-presidente da República. Então, falando sobre isso, né? Falamos sobre autoridade, falamos o princípio de Deus para as autoridades, falamos das injustiças humanas, e isso levanta questões, fazem pessoas, né, procurarem mais informações sobre o tema. Eu separei 3 versículos ou 2, separei textos para que embasassem isso que nós estamos tratando, esse assunto que nós estamos tratando, tendo como base esse julgamento, né, que está sendo realizado lá no Brasil. Então, para que fique bem claro que a justiça, né, foi instituída por Deus também, né? Deus é amor, lembra, né? E o completo justiça, porque é assim que se faz para que a palavra de Deus seja crescida, né? Que ela tenha um crescimento nas nossas vidas, né? Nós temos que ser justos, né? Nós temos que ter o amor de Deus, sim, que é uma bênção, mas termos também a justiça de Deus nas nossas ações, né? Para conosco, começando dentro de casa e depois seguindo para todos aqueles que nos cercam, né? Pessoas e circunstâncias das nossas vidas, no tempo, né? No pequeno tempo, né? Que nós vivemos aqui na Terra. Tá bem? Então, Isaías 64, verso 6 tem uma parábola, você anote aí, depois você procura, e fala sobre o trapo de imundícia, que é porque nós somos falhos, né? Nós temos os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, caráter e personalidade, que elas podem ser mudadas, que elas podem ser corrompidas, né? E isso nós vemos com frequência, né? É duro falar o que eu vou falar agora, desde há muito tempo, né? E não podemos culpar o governo atual, né, de ser o pai da corrupção nisso. Isso é como endêmico, vamos assim dizer, né? Como quando houve aquela pandemia da Covid, né? A corrupção no Brasil, ela é como uma pandemia, ela nunca acabou. Ela cresceu, cresceu, cresceu e nunca acabou. Isso vem governo após governo, né? Mudam as maneiras, mudam os holofotes, né? Mas ela sempre existiu e sempre existirá. É uma triste realidade. Não que não exista em outras partes do mundo. Aqui onde eu vivo é um país do primeiro mundo, mas existe corrupção também. Só que quando as pessoas são alcançadas praticando esse crime, porque é um crime, elas pagam por isso. Elas perdem seus cargos políticos ou qualquer governamental, elas perdem a sua liberdade, inclusive, de verdade, não é? E vão para a prisão. Pode ser quem seja, seja o nível social, cultural, ser famoso ou não. Nos Estados Unidos da América mesmo, a gente vê muitos milionários, né? Muitos não, alguns milionários famosíssimos, donos de grandes empresas, redes de hotéis, que foram presos, né? Cumpriram pena de anos de prisões por sonegação de imposto, né? No Brasil parece que é um privilégio você sonegar o imposto, porque depois você é perdoado, a sua dívida é dividida em 100 vezes e lá na frente você não paga de novo, e assim vai. Quer dizer, os justos, né? Aqueles que procuram fazer a coisa certa, como Deus gosta, né, da sua justiça aqui na Terra, eles terminam sendo prejudicados, né? Porque se sacrificam, às vezes não conseguem, né, perdem parte do patrimônio que têm porque não conseguem pagar os impostos, que muitos deles são injustos, bitributação, tritributação. Então essas são as injustiças humanas e os seus governos, e são homens, né? Então é uma necessidade que nós conhecemos o que Deus tem a respeito disso aí, porque mesmo essas pessoas, e alguma delas, especialmente, nós notamos a personalidade, o caráter agressivo, vingador, mau, pessoas más na sua índole, ainda assim nós temos que orar por elas. Olha que difícil, olha que contradição.
Nós não podemos insultá-las, e é muito difícil isso não acontecer. Nós não podemos respeitá-las como autoridades, e esse é o meu maior problema que eu tenho, falei isso no vídeo passado, não respeitar algumas pessoas, políticos, né, e outras autoridades, como autoridades, porque a Bíblia diz que foi Deus que instituiu as autoridades, como instituiu a justiça. Então vamos já um versículo já para a gente poder compreender melhor esse plano de Deus. Eu fiz uma ordem aqui, não necessariamente o tema termina sendo o mesmo, mas para ser uma ordem do Velho Testamento para frente, né? E fica, né, no Velho Testamento praticamente, depois aquele exemplo que eu dei, né, o juiz iníquo, está no livro de Lucas, é o capítulo 18, é uma parábola que mostra, né, como, né, o juiz naquela parábola, ele age de maneira errada, né? Ele age de maneira errada para resolver uma questão que ele devia resolver, para a qual ele foi constituído como juiz. Mas deixemos isso para você interpretar aquela parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os primeiros 10 versículos, salvo engano. Aqui no livro de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, do Velho Testamento, o chamado Pentateuco, são os primeiros livros da Bíblia, né? A criação, depois a instituição, né, do povo de Deus, e depois as leis que Deus criou, né, para que seu povo, né, saindo cativo do Egito, eles saíram de todas as maneiras, né? A Bíblia fala que quando eles foram libertados do cativeiro, da escravidão do Egito, foi um misto de gente que foi ali, cada um tinha a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de resolver os problemas, tal. E Deus foi instituindo, através do líder Moisés, né, foi instituindo como deveria se comportar o povo que ele elegeu, que ele escolheu para ser o seu povo. E aqui em Deuteronômio, que é o quinto livro, né, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 16, 2 versos, né, que eu quero trazer para vocês, né, que fala um pouco sobre juízes, né, que fala um pouco sobre a justiça, né. Diz assim, Deuteronômio 16, deveres dos juízes, é o subtítulo desses meus versículos, né, a partir do verso 18, diz assim, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Então, Deus está instruindo Moisés que ele institua, né, juízes e oficiais, né, como hoje, vamos dizer assim, o Congresso Nacional é o que legitima, né, os ministros do Supremo. Vamos falar do Supremo, né, que é a corte maior do país e a que está envolvida nessa série de escândalos constitucionais, né, interpretando as constituições à sua maneira e em diversos casos, inclusive desses que eles estão julgando. Mas não quero falar sobre isso, né, isso é opinião pessoal de eleitor, né? Então, não quero falar sobre isso, quero falar sobre o que está na palavra de Deus. Então, Deus fala para Moisés, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo, ou seja, julgue com justiça, julgue com equilíbrio, julguem sem vingança, julguem sem chicanas, né, que fala muito no judiciário, né, na justiça, julguem sem artifícios fraudulentos, julguem sem falsas provas, julguem por ideologia, julguem pela maneira de ser, de querer, de fazer com que as coisas sejam do modo diferente do que diz a palavra, a justiça, né, no caso, né, a palavra, a lei, né, no caso do Brasil, a Constituição e os outros códigos, né, penal, civil, etc, etc, etc. Esses não podem ser violados, porque eles foram feitos, né? O nosso Código Penal, ele é derivado do Código Romano, né? Aliás, a maior parte, né, do mundo, né, eles têm os seus códigos, né, das leis romanas de então, né, que o Império Romano dominou parte do mundo, e aqui era já uma parte, né, desse mundo conhecido. Então, julgar com um reto juízo. E o verso 19 diz assim, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno,
porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Olha o que está sendo dito aqui, quantos mil anos atrás, né? 4.000 anos, talvez, agora não lembro, teria que dar uma checada aqui, né? 4.000 anos, 5.000 anos atrás, quando Deus está instituindo as leis para o seu povo, através de Moisés, que era o líder que ele usa para resgatá-lo ali da servidão, da escravidão no Egito, né? Então, vou repetir, porque é forte, é muito forte e muito claro para o que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente aí no Brasil. Mas acontece em Cabo Verde, acontece em Guiné-Bissau, acontece na Espanha, acontece aqui no Reino Unido, acontece em Portugal, que há pessoas que vão ver esse vídeo também nesses lugares e sabe como a justiça humana é um trapo de imundícia. Vou repetir, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Suborno é a corrupção, é você receber uma vantagem, ou dinheiro ou outro tipo de vantagem. Isso é corrupção. Eu vou falar corrupção, uma coisa aqui que pode não agradar muitas pessoas, hein? Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Olha o princípio de Deus. O suborno cega os olhos dos sábios, aqueles que estão preparados, que têm o conhecimento. Por causa do suborno, por causa da corrupção, eles ficam cegos e não seguem, não fazem aquilo para o qual eles foram constituídos, eles foram designados, eles foram eleitos. Ele cega os olhos do sábio e subverte, ou seja, tira a causa dos justos, joga por terra, julga como aquele juiz iníquo que está ali representado na parábola de Lucas 18. Então, esses primeiros versículos que eu trago para vocês hoje para uma compreensão maior do que está compreendendo e está existindo aí no Brasil, à luz da palavra de Deus. Não é à luz do meu entendimento. Eu estaria aqui com outras palavras, a verdade é essa. Eu estaria aqui com outras palavras, diria outras coisas sobre isso daí. Mas eu não quero misturar os alhos com os bugalhos, né? Como dizem, acho que os portugueses falavam isso. E a parte A do verso 20, para encerrar esse de Deuteronômio, diz assim: a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas. E segue, né? E possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Eles estavam se preparando para entrar na terra prometida. A partir do livro seguinte, que é Josué, Josué substitui Moisés. Moisés não entra na terra prometida. Daqueles mais de 600.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Josué e Calebe. Josué é o próximo livro, é o 6º livro da Bíblia, e conta a história desse homem de Deus que substituiu, né, Moisés nessa tarefa que Deus deu de levar esse povo para a terra prometida. Entraram os filhos de todos eles e os que nasceram no deserto, porque eles passam 40 anos pela desobediência, pela falta de justiça, por murmurar, por reclamar, Deus sustentando de maneira miraculosa, eles passam 40 anos rodando ali no deserto, até o tempo que Deus encarrega de colocar ali dentro da terra prometida, passando o Rio Jordão, o povo que ele escolheu e elegeu para si. Só 2 desses homens entraram, Josué e Calebe. Então, em Deuteronômio tem esse princípio como princípio da lei, da criação da lei, estabelecida por Deus para o seu povo. E depois para nós, que somos povo de Deus. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre a oliveira, lembra? A oliveira que ela é enxertada, nós como enxerto, né, na oliveira de Deus, oliveira brava, nós somos enxertados na oliveira original, a oliveira de Deus. Então isso aqui foi feito para nós, povo de Deus, hoje povo de Deus, né, por conhecimento, por querer, né, por receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que maravilha, né? Deus é perfeito, Deus é fiel nessas circunstâncias.
Então, o que nós vemos em Brasília, nesse julgamento, o que nós vemos no Brasil como um todo, é que a corrupção está cegando os sábios. E agora, a parte dura, vocês me perdoem, porque eu já passei por isso, não me envergonho, porque eu fui liberto da corrupção, eu não me envergonho de falar isso, eu já passei por isso. A corrupção não é simplesmente aquela atribuída aos políticos, às autoridades, aos juízes. Corrupção, minha querida, meu querido, é você dar um dinheiro para o guarda de trânsito não te multar. É você pagar uma repartição pública para alguém para te dar um documento antes do tempo. Isso é corrupção também. É a corrupção que a gente pratica no nosso dia a dia. Já está inserida, né, na cultura brasileira. E é uma realidade. Então nós temos que vigiar nisso daí. Eu tenho um problema de muitos anos em Brasília, que eu fiquei fora do meu trabalho, né, na Polícia Civil, aí do DF, porque eu não aceitei, depois que eu me entreguei a Jesus Cristo, eu não aceitei favores de autoridades, vamos assim dizer, para que eu voltasse ao meu trabalho, teria que pagar, teria que dar parte do que eu teria direito de como é que chama quando você recebe, né, aquilo de volta, agora me foge a palavra. Eu não aceitei e não pude voltar. Então, a corrupção é uma coisa como, eu vou falar Covid, que todo mundo lembra, né, uma pandemia contínua no Brasil. E isso nós não podemos dizer que é fruto desse governo de esquerda. Isso já vem, talvez há séculos. As coisas foram aumentando, né, à medida que o Estado vai crescendo, as coisas vão sendo criadas, as riquezas vão sendo tungadas, né? E é a triste realidade do povo brasileiro. Ela vive debaixo disso aí, um país que poderia estar entre os 3 maiores do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade. Temos que orar pelo Brasil. Temos que orar pelas autoridades para que se arrependam dos seus pecados, da corrupção principalmente, para serem perdoados por Deus, para mudarem as suas vidas e transformarem o Brasil, mudar a perspectiva do Brasil um dia. Não para nós mesmos, que nós não podemos fazer isso, nem para os meus filhos, que o mais velho já vai para 41, a mais nova já vai para 27, mas para os nossos netos. Um Brasil melhor, um Brasil justo, como Deus se agrada. O próximo texto que eu quero trazer para vocês está no livro 2 Crônicas, no capítulo 19. Anote, eu vou ler aqui, anote, depois se passa de novo, né, a vista nele. 2 Crônicas, capítulo 19, os versos, né, aqui fala, no meu subtítulo, fala nomeação de juízes. Eles foram nomeados, né, como são nomeados para os cargos públicos, né, principalmente nas esferas dos tribunais mais acima, e infelizmente não são juízes, né? No caso do nosso Supremo Tribunal Federal e no Brasil, só um dos 11 é um juiz de carreira. Não pode dar certo uma coisa dessa. Não pode, meu irmão. Não pode, minha irmã. Só um dos 11 ministros é juiz de carreira. Mas vamos à palavra de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 19, o verso 5 diz, já cumprindo aquela ordem lá de trás, os juízes, né, os reis vão nomeando, né, e fala assim, verso 5 do capítulo 19 de 2 Crônicas, estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes, preste atenção aqui, é o que diz a palavra de Deus, 3.000 anos atrás, por aí, quem sabe, disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte de Deus, e nos julgardes, ele está convosco. Ora, é o princípio da autoridade. Então, vede, advertência, o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor.
e nos julgardes, ele está convosco. Então, essa justiça de Deus, ela se transforma em trapo de imundícia quando o Senhor deixa de estar com os juízes. Compreendem? Os juízes passam a fazer a justiça na própria mão, a sua maneira de ver, de querer, de fazer. E essa é a realidade que aí está. Continua o verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, com juízes. Atenção, magistrados, juízes, de qualquer que seja a instância, desembargadores, procuradores, senhores da justiça brasileira. Atenção à palavra de Deus que diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. É incrível, né? Parece que nós estamos ali dentro da causa, do caso, da circunstância. O que a palavra de Deus relata de anos, séculos, milênios atrás, está se reproduzindo hoje, está aqui. Tomai cuidado e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem ele aceita suborno. Então, as pessoas ficam com medo de falar, porque aqueles magistrados, né, nos dois mais altas cortes, eles não são infalíveis, eles são homens. Há um rosário de juízes e desembargadores em diversos estados, isso é o que se sabe do Brasil, respondendo criminalmente por suborno, por corrupção, por venda de sentenças. São designados para fazer justiça e se vendem fazendo injustiça, por corrupção. Seus olhos, a sua mente, o seu coração são cegos da sua sabedoria, são cegados na sua sabedoria por causa do suborno, por causa da corrupção. Se em todas essas esferas há isso, como não haveria também nos tribunais superiores? É para refletir, não é? E o pior de tudo aí no Brasil é que essas pessoas, esses juízes, esses magistrados, esses desembargadores, eles não vão presos, eles são afastados. O máximo que pode ocorrer com eles é eles serem aposentados, mas continuam recebendo o salário, os altos salários que eles ganham. Quer dizer, é um incentivo à corrupção. As leis do Brasil incentivam a corrupção. Não há um dia sequer, que não haja uma operação policial no Brasil combatendo fraudes, combatendo desvios, corrupção, prevaricação e tudo que existe de mal no meio político, no meio das autoridades, no executivo, no judiciário, no legislativo. Eu costumo usar uma expressão, me dói até falar isso, mas é real. O Brasil é uma fraude. O Brasil é uma fraude. E a palavra de Deus corrobora com o que eu estou falando. E vamos finalizar em Isaías, profeta Isaías, um dos grandes profetas de Deus, né? Muitos falam que o maior profeta de Deus, mas todos são grandes profetas, porque foram enviados, foram boca de Deus, no tempo em que Deus não falava conosco individualmente. Hoje ele fala através do Espírito Santo. É uma porção individual de cada um de nós. Naquele tempo não tinha. Era através dos profetas que ele se comunicava com os seus reis, com os sacerdotes e com o próprio povo. Então, Isaías, no primeiro capítulo, anote aí, depois você lê o capítulo todo, o verso 17 fala assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei
ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. O órfão e as viúvas é o que é uma população hoje. Naquele tempo eram os que eram mais deixados de lado, que eram menos assistidos, vamos assim dizer. Hoje são os pobres, de uma maneira em geral, não é? Que são os menos assistidos. Eles só têm importância mesmo, em qualquer parte do mundo, as pessoas com menores condições, por causa do voto. Porque o voto de um deles é igual ao voto de um ministro, é igual ao voto de um desembargador, é igual ao voto de um pastor, é igual ao voto de um médico, meus queridos médicos, né? Temos aí uns 3 ou 4, nem lembro agora, talvez tenha até mais 1 ou 2. O voto vale o mesmo, por isso eles passam a ter uma importância momentânea, só naquela época da eleição. Depois são jogados de novo na periferia da vida, do mundo, da condição social, para que aqueles mesmos de sempre, os injustos, os corruptos, aqueles que não fazem a justiça de Deus, se banqueteiem, né? Tirem as suas vantagens, juntem as suas fortunas. Todos eles um dia, como todos nós, estaremos diante de Deus. Perdão. Todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós teremos de dar conta dos nossos atos, pecados ou não, o que está às claras e principalmente o que está às escondidas. Nós podemos nos esconder um dos outros, os nossos pecados, mas não de Deus. E haverá um julgamento dos vivos e dos mortos, né? Porque aqueles hão de ressuscitar para esse julgamento. E será uma ressurreição segunda da sua parte, para a vida eterna. E muitos, com certeza muitos, pelo que está escrito na palavra de Deus, irão para a morte eterna, por causa, inclusive, do suborno, da corrupção e de outros crimes, outros pecados que cometem e não se arrependem e não mudam de vida, não querem mudar, querem continuar como são. Então, minha querida, meu querido, eu estou fazendo esse vídeo, né, o segundo, né, semanal, de uma semana para outra, porque o tema requer isso daí. Pessoas têm dificuldade, tiveram e têm dificuldade de compreender por que essa diferença da justiça humana com a justiça de Deus. Por isso mesmo, porque nós somos falíveis, nós somos homens sujeitos ao pecado, sujeitos ao crime, sujeitos ao suborno, sujeitos à corrupção. A nossa sabedoria, em qualquer nível que seja, ela fica cega, ela fica anulada quando nós nos apropriamos desses procedimentos nas nossas vidas. E é o que nós vemos no Brasil e em muitos outros países, pobres principalmente, na África tem muito isso, na América Central tem muito disso. Isso acontece. E as pessoas vão se perpetuando no cargo, vão trocando só de funções, de cargos, mas estão sempre ali, a serviço das suas vontades, dos seus desejos, que não são e estão muito longe de ser das vontades de Deus. Um dia, essas pessoas pagarão caro se não se transformarem, se não mudarem, se não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E será muito duro. A Bíblia fala, muitos pastores não gostam de falar, sobre o fogo, né, o lago de fogo e de enxofre, que é a morte eterna. E para lá, muitos irão, se não transformarem as suas vidas, se não mudarem as suas condutas. Esse é o desejo do meu coração. Mesmo às vezes eu estando assim, pronto para explodir com a ira, pelo que eu estou vendo, ouvindo e sabendo. Mas eu, como um servo de Deus,
Eu tenho que orar por essas pessoas. E como todos os dias eu oro, eu peço a Deus misericórdia pelo Brasil e misericórdia pelos brasileiros. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe as pessoas que podem fazer diferença diante de tantos maus que estão aí exercendo cargos, vilipendiando o povo, mentindo, enganando, sendo corruptos, fazendo as coisas erradas a seu bel prazer. Que o Senhor tenha misericórdia deles e nos capacite para orar pelas suas vidas. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.